boa tarde para quem está chegando na nossa live. Boa tarde, Francieles. Boa tarde, pessoal do Instagram. Boa tarde, pessoal do YouTube. Nós vamos fazer aí a live simultânea aqui pelo Instagram e pelo YouTube. Ok? Quem for chegando aí já vai dando um oi. Boa tarde. Hoje, né, nosso primeiro dia do intensivão Magia Hecatina. Boa tarde, Francis. E de vez em quando vocês vão me ver olhando para lá, porque nós estamos no Instagram, estamos no YouTube também, tá? E vamos dar início aí a o nosso intensivão. Boa tarde, Chares. Sejam todos bem-vindos. Pessoal do Instagram, do YouTube também, tá? Boa tarde, Sônia. Então vamos aí, né, começar o nosso intensivão saudando aí, né, a rainha das bruxas, a rainha das feiticeiras, Salve Hecate, né? Kaire Hecate. Enquanto o pessoal vai chegando aí, vou me apresentar para quem ainda não me conhece, né? Tô vendo muitas hecatinas aí do grupo. Para quem não me conhece, meu nome é Alice Mayra. Eu sou terapeuta, oraculista, mestre em Reiki, operadora de mesa radiônica e sacerdotisa de Hecate, Kaire Hecate. E conduzo, né, cursos e alguns grupos, convivências aí ligados à deusa Hecate. Boa tarde, sejam todas bem-vindas que estão chegando por aí. E vou falar um pouquinho do grupo, né, como funciona enquanto o pessoal vai chegando. Quem ainda não se inscreveu no grupo do Intensivão, quando terminar a live, se inscrevam lá. O link está na bio. Lá pelo grupo, o grupo está fechado, mas eu vou abrir logo que eu terminar a live, para que a gente possa tirar dúvidas, também para eu mandar aí as informações, né, do nosso intensivão, que vai acontecer hoje, 24, 25 e 26. Então, por lá vocês vão receber todas as orientações, o que vai ter na aula amanhã. Amanhã vai ter uma prática e eu vou passar tudo por lá. E também vou tirar dúvidas, tá? Então, quem vai assistir a live e ainda não está lá no grupo, entra no link da bio e vai pro grupo do intensivão, tá? Vocês vão saber tudo o que vai acontecer durante o intensivão e o que vai acontecer depois do intensivão. Então, esse é o grupo do intensivão, um dos grupos, né? E o outro grupo é um grupo que já é formado, que é o grupo Portal Hecate. Tem muitas hecatinas aí do Portal Hecate chegando. E como que funciona esse grupo, né? O Portal Hecate. O Portal Hecate é um grupo onde eu faço as vivências como rosários, novenas, várias vivências com a deusa Hecate. E quem que pode participar desse grupo? Precisa ser iniciado? Não precisa ser iniciado. Aliás, o foco do grupo é realmente para os iniciantes. Claro que não tem só iniciante. Nós temos lá pessoas que já cultuam a deusa, mas que são hecatinas solitárias e vêm se juntar a nós para fazer as suas práticas. Porque a gente sabe que magia não adianta só teoria, tem que ter prática. E também não adianta só prática sem a teoria. Então, mesmo que você já seja iniciado, é sempre
importante estar praticando, né? Então, é como saber uma receita de bolo e não colocar a mão na massa, né? Não adianta você saber de uma receita se você não vai lá amassar para que aquele bolo se torne real. E assim a magia também, né? Então, você que também é iniciado pode estar junto de nós lá no portal Hecate. E para entrar no portal, você precisa participar, se inscrever em uma das vivências, tá? Todo mês nós temos vivências e é tudo... você vai receber todo o passo a passo de como participar. Logo, você faça a sua inscrição e também você é adicionado no grupo. Então, para você que ainda não está junto de nós, é só se inscrever nas próximas vivências e vir com a gente cultuar a deusa, né? E hoje, então, o tema da nossa live é assim, a dúvida de muitos, principalmente dos iniciantes, né? Dos hecatinos, das hecatinas. Ei, Karina, boa tarde. Que querem trilhar a jornada com a deusa, quer conhecer a deusa, né? Vem com essa dúvida. Como montar um altar para Hecate, né? Muitas pessoas me perguntam sobre isso, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, se há alguma coisa errada, se é obrigatório. Então, nós vamos falar de tudo isso aqui, o que pode colocar. Então, assim, eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui hoje já, pelo menos, ouviram falar da deusa Hecate, né? Nem que seja um pouquinho. E se você ainda não montou o seu altar, o que acontece? A coisa mais importante, em primeiro lugar, que eu acho que você precisa entender é que o altar, ele é muito pessoal, tá? Ah, então posso fazer de qualquer jeito? Não, claro que tem fundamentos, né? Não é porque ele é muito pessoal que ele não vai ter nenhum fundamento. Ele tem fundamentos, mas é muito pessoal, tá? É a sua conexão com a deusa, é o seu relacionamento com a deusa. E é obrigatório ter um altar? Eu começo a cultuar a deusa, eu quero cultuar a deusa, eu tenho que fazer esse altar. É obrigatório? Não, não é obrigatório, tá? Eu sempre recomendo, porque nós somos muito visuais, né? Então, se você tem o seu altar, se você tem o seu ponto de força, a conexão com a deusa é muito mais fácil, tá? Mas o que seria, né, um altar e para que serve esse altar? O altar, ele é uma âncora, tá? E é onde você vai ancorar a força de uma divindade. Ele é o seu ponto de forças, né? Ele é também o seu espaço onde você vai fazer as suas práticas devocionais e a sua dedicação à deusa. Então, ali que você vai você vai se conectar profundamente com a deusa, tá? Você vai criar um elo com a deusa. E ele também é símbolo de proteção. Quando você tem um altar montado para Hecate, você tem uma proteção ali da deusa, porque você ancorou, né? Essa força dessa divindade. E ele é uma proteção, porque quando você monta um altar, você acende uma luz, tá? Que vai impedir que invasores se aproximem. Que invasores são esses, né?
energias mal qualificadas, vampiros energéticos, encarnados, desencarnados, qualquer energia mal qualificada. Se você tem um altar montado na sua casa, é como se esses invasores olhassem para aquela luz e já soubesse, bom, aqui tem um dono, né? Aqui tem um guardião, então não posso me aproximar, né? E então, assim, aí você pode pensar assim, ah, sim, então eu monto um altar, acende uma luz, os invasores não se aproximam, então nada mais vai acontecer de, né, ruim, porque eu tenho meu altar lá, montei meu altar para Hecate, lindo, maravilhoso, então tá tudo certo. Eu tô blindada, minha casa tá toda selada e tá tudo bem. Não, não é bem assim, né? Não é tão simples assim. Por quê? Porque 50% nós é que temos que fazer. Os outros 50%, a espiritualidade vai te ajudar. Então, se você apenas monta o altar e deixa ele lá, porque a partir do momento que você montou um altar, você tem responsabilidades, né, com esse altar, né? Você tem responsabilidades com esse altar. Você precisa cuidar dele, você precisa ativar esse altar. Quantas vezes eu preciso fazer isso? Todos os dias. O ideal, todos os dias. Não tem como fazer isso todos os dias. Então, ok. 2 vezes na semana? 1 vez na semana? Tudo bem. O que não pode é você abandonar esse altar ali. Por quê? Porque ele vai perder o efeito, né? Se você deixa o seu altar ali, você não ativa o seu altar, você não vai lá movimentar as coisas, você não vai cultuar a deusa, você não vai acender uma vela, você não vai fazer nada nesse altar, você não vai lá limpar, aquele altar fica todo cheio de poeira. Então, ao invés de você trazer uma proteção para sua casa, acender uma luz, você vai fazer o reverso. Vai acontecer o efeito rebote. Ao invés de você repelir esses invasores, você vai atrair, né? Então, tem que se pensar que um altar, ele não pode ficar ali perdido, tá? Abandonado. Ele precisa ser ativado, ele precisa ser cuidado, né? É como se fosse uma geladeira, né? Vamos trazer para a realidade. Você tem uma geladeira na sua casa que é para conservar os alimentos e para também deixar as suas bebidas geladas. Se você não liga essa geladeira, seus alimentos vão estragar e você não vai ter uma água, uma bebida gelada. E a magia, o altar é a mesma coisa. Se você não vai ativar, então é melhor não ter, né? Porque, como eu disse, você pode acabar piorando a energia da sua casa, a sua energia, porque ao invés de repelir, você vai atrair a negatividade, os invasores, né? Aquelas energias mal qualificadas, e isso não é legal, né? Aí eu vou dar, sim, um conselhão para quem tá querendo começar a montar o altar, principalmente para os iniciantes e até para quem já iniciou, né? A magia é muito encantadora. Então, quando você começa a descobrir, né, a magia catina, começa a descobrir como a deusa é transformadora, você quer muito fazer um altar maravilhoso para ela, né? Claro. E aí tudo que você vê pela frente, você vai adquirindo. Você vai colocando lá no altar. Só que o altar, como eu disse, ele tem que ser ativado e cuidado. Você precisa ter tempo também para estar cuidando desse altar, né? Tem que ter tempo disponível para isso. E o altar é como um filho. Você querendo ou não, ele vai crescer, tá? Ele vai crescer. E por quê?
Porque você, a partir do momento que você começa a se conectar com a deusa, que você coloca o seu altar, você começa a vibrar nessa energia, a focar, né, em tudo que te liga a deusa, a magia. E aí, automaticamente, essas coisas vão vir para você. Tudo que a gente vibra, o universo manda pra gente em quantidade elevada. Então você vai começar a desenvolver, você vai sempre chegar a alguma coisa nova, um instrumento novo. As pessoas vão te presentear com instrumentos de Hecate, com instrumentos mágicos. Então, vai chegar um momento que você vai estar com o seu altar cheio de instrumentos, e aí você vai dispor de um tempo para ir ali ativar, para cuidar, para limpar. Precisa saber disso, né? Então eu sempre sugiro que você deixe os instrumentos chegarem até você de uma forma que vai fluindo, tá? A partir de vivências que você vai praticando, aí você vai adquirindo uma coisa, outra, e tem mais uma outra coisa. Se aquele instrumento, certos instrumentos, ainda não é hora de chegar na sua vida, eles não vão chegar, tá? Às vezes você tenta comprar instrumentos para colocar ali no altar da deusa e você não consegue, porque não tá na hora, né? Então você faz a compra, você paga e aí a compra é cancelada porque já não tem mais, tinha agora não tem mais, e então só vai chegar no momento certo. Então não tenham pressa de montar esse altar com tudo da deusa, porque tudo vai chegar na hora certa, no momento certo, tá? E o melhor é que isso vá aos poucos aumentando, para que você vá dando conta de tudo que você precisa ali para fazer o seu culto devocional à deusa. Ok? Até aí tudo bem? E então, outra situação que as pessoas perguntam muito é se você pode misturar os altares, as deusas, né? Por exemplo, você cultua a Hecate, que é uma deusa grega, e você também cultua a Ísis, que é uma deusa egípcia. E aí, eu posso colocar as duas juntas no mesmo lugar? Mesmo altar? Isso, aliás, é uma polêmica, né? Por aí. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Então, aqui eu vou expor para vocês a minha visão, a minha experiência de prática de muitos anos, né? Cultuando a deusa, muitos anos na magia, mais de 30 anos na magia. A magia está na minha vida desde sempre, de muitos anos, né? E as minhas experiências que eu vim passar para vocês hoje, tá? E então eu posso colocar Hecate com outra divindade? Como é que funciona isso? Sim, não e depende. Tem necessidade de você colocar a deusa Hecate junto com uma outra divindade, né? Isso tem necessidade? Você tem espaço para colocar cada um em um lugar? Eu recomendo. Por quê? Porque são energias diferentes, né? Mas, se você não tem o espaço, porque se você tem, é óbvio, né? Você vai colocar cada uma. Isso é como uma família. Você tem uma família que é a mãe e os 2 filhos. Você tem uma casa de 5 quartos. Para que você vai colocar todo mundo no mesmo quarto? Você vai colocar um em cada quarto, não tem necessidade. Mas se tem uma família que tem a mãe e 2 filhos, só tem um quarto, aí o que a pessoa vai fazer? Não vai colocar os 2 filhos no mesmo quarto, né?
Você vai botar um na rua? Não vai, né? Então, os altares das deusas é a mesma coisa, tá? Se você tem espaço, cada uma fica num lugar. Eu não tenho espaço, minha casa não tem como eu colocar, eu só tenho uma mesinha, não tenho espaço de forma nenhuma, mas eu gostaria de cultuar a Hecate, gostaria de cultuar a Ísis e queria um altar para as duas. Gente, coloca as duas no espaço que você tem. Quando você puder, você vai separar as deusas. É uma questão de lógica. Primeiro, nós estamos falando de divindades, nós não estamos falando de pessoas, tá? Vocês acham mesmo que a deusa Hecate vai brigar com a outra, vai entrar em conflito, em atrito com a outra deusa que está no mesmo altar que ela? Claro que não, gente, isso é coisa de ser humano. Os deuses, as deusas, eles não entram em conflito. Não é assim, né? Isso é coisa das pessoas, dos humanos, né? Tem lógica, né? Você pensar que os deuses vão brigar porque estão no mesmo altar, né? Não tem lógica. Gente, a gente tem que filtrar muita coisa que a gente ouve por aí, né? Você tem que usar a sua lógica. Você tem que expandir sua consciência, né? Você achar que realmente duas deusas, dois deuses, os deuses vão brigar entre si por causa de um espaço físico que você montou, um ponto de força ali que é mais sobre você do que ele, né? Porque o nosso ponto de força, ele é para a nossa conexão com os deuses. Não é para os, né? Os deuses estão lá nos lugares deles, né? Eles não estão aqui para ficar brigando se você colocou no mesmo lugar ou não, né? Essa é a minha opinião, tá? É a minha visão, é a minha experiência de muitos anos lidando com a deusa Hecate, lidando com os deuses. Não cultuo só a deusa Hecate, sou sacerdotisa também de Brígide e tenho outros deuses, né? Que eu cultuo. E então, assim, são experiências minhas que eu vim passar para vocês e que eu passo para todos os hecatinos que vêm, né, se juntar a nós. Então, assim, ficou bem claro isso, tá? Que nós estamos falando de divindades, não de seres humanos. Ficou claro, tá? Eu não estou aqui dizendo que o outro tá certo ou tá errado. Tem pessoas que realmente não veem dessa forma, mas eu estou passando as minhas experiências para vocês, tá? Combinado? Tem um outro, Noeli, isso, anota tudo aí no Grimório. Tem uma outra dúvida também que vem muito, tá? Que é assim, qual direção colocar os instrumentos no altar? Eu também não... isso para mim não faz sentido. Em qual lugar está os instrumentos, né? Se está no norte, se está no sul. Para mim isso não faz sentido. Faz sentido para você? Coloca. Para mim não faz sentido. Como eu falei no início, lembram? O altar é algo muito pessoal. Então você vai usar a sua intuição para colocar à disposição que você achar melhor, que fizer sentido para você. Porque, por exemplo, quando você faz culto a deusa, alguma prática, alguma magia, se você olhar para o que você colocou à sua frente e não fizer sentido para você, a magia não vai acontecer, tá? Então a gente precisa olhar e sentir sintonia. Então, se eu estou com um instrumento
em algum lugar que não tá fazendo sentido para mim, eu não vou conseguir me conectar 100%, né? E você, quando tá ali imerso num rito, numa devoção, isso vem muito forte. E é por isso que eu estou falando para vocês. Usem a intuição. Quem é aí do portal Hecate sabe muito bem, ó, aí a Noeli falando, eu sigo minha intuição no altar de Hecate. Então, já sabe. É claro, né? Que a gente não vai inventar. Eu sempre falo isso. Você não vai inventar, né? Mas precisa ouvir realmente a sua intuição, porque você não vai conseguir se conectar, por exemplo, com um instrumento que está em algum lugar no seu altar e que você está olhando e não está fazendo sintonia, não está dando conexão ali. Isso acontece, tá? Isso vai acontecer. Você monta o seu altar todo lá e de repente, às vezes a gente monta e antes de começar aquele rito a gente já muda tudo de lugar, porque não tá legal, não tá fluindo, tá? Aí eu venho com uma ideia, com uma regra, com uma receita que tal instrumento tem que ficar no norte, o outro tem que ficar no sul. Isso para mim não funciona, tá? Mas é muito pessoal, pode funcionar para você, para mim não funciona, tá? Então, eu não tenho essa visão, eu não faço dessa forma, tá? Eu faço conforme eu consigo me conectar. E aí, pode enfeitar esse altar? Esse altar pode ser enfeitado? Pode. Ele pode ser enfeitado, por exemplo, com toalhas. Eu não uso toalhas nos meus ritos. Muito difícil vocês vocês aí conseguirem ver algum vídeo meu que vai ter toalhas em ritos. Alguns sim, mas nem todos. Por quê? Porque eu trabalho muito com fogo. E fogo com tecido não funciona muito bem. Aliás, toalha e vidro, porque vidro também é muito perigoso. Porque magia explode, tá? Uma magia já explodiu comigo, já explodiu um blindex de 8 milímetros. Pode acontecer, tá? Então, não uso vidro, não uso toalhas. Muito difícil. Raramente, dependendo de como vai ser esse rito, pode ser que eu use, tá? Mas você pode usar, se você toma cuidado, redobrado, e você usa toalhas, enfeita, tudo ok, tá? E pode colocar flores, e você pode colocar também as correspondências ligadas à deusa Hecate, né? Que também nós vamos falar muito aí na próxima aula, né? E então você pode colocar as correspondências da deusa. Claro que você não vai oferecer para a deusa uma coisa que não tem nada a ver com ela, né? Por exemplo, você tem uma amiga que não gosta de um batom vermelho, aí você vai dar um batom vermelho para ela, né? Vai ter utilidade. Então, assim, sempre quando a gente quer presentear alguém, a gente procura saber o que essa pessoa gosta. E com Hecate é a mesma coisa. A gente precisa saber o que ela gosta para a gente poder estar oferecendo, estar presenteando, né? Mas, dentro de tudo aquilo que você sabe que é correspondente à energia dela, pode ser assim, tranquilamente. Você pode estar oferecendo para ela como presente, como agrado, né? Vocês que estão aí, vocês já têm altar montado, tá começando a montar? Falem aí para mim nos comentários, tá? Os que querem iniciar, já tem alguma coisa de Hecate, já tem algum instrumento? Como é que está aí vocês nesse sentido? Coloquem aí nos comentários para eu ficar sabendo. E já tenho, a Nádia já tem. A Noeli diz que sempre pede intuição, isso aí.
Você vai aos poucos já conseguindo ouvir cada vez mais essa, essas intuições, né? A partir do momento que você começa a, a sua caminhada com a deusa, você vai desenvolvendo. Janaína diz que já tem, tenho sim, só de deixar próximo, sinto a energia da mãe. Exatamente, Vanessa. Eu já tenho altar, não tenho. Então, ó, para quem não tem, tem um altarzinho de Hecate em construção, maravilha, Francieles. E pega a dica que eu falei, hein? Sai comprando tudo, não, porque as coisas chegam para você. Só falta o Atami, Noeli. Então, vai chegar na hora certa. Não sai por aí comprando tudo, não. Deixa eu ver a moça que falou que ainda não tem. É a. Ai, cadê? A Vanessa, né? Não, teve uma aí, agora subiu o comentário, que diz que não tem ainda, vai começar. Então não sai comprando tudo, não. Aguarda um momento, mesmo porque as coisas só vão chegar para você no momento certo. E muitas coisas vão chegar até como forma de presente, tá? Isso já aconteceu comigo várias vezes. É, já teve até criança de estar em um local, tá? E assim, de uma filha de uma conhecida, e ela começaram a descartar coisas nesse lugar. E quando ela viu um instrumento mágico, ela disse: Não joga fora, falou para a mãe. Eu quero isso daí porque eu sei quem vai gostar disso. E ela pediu à mãe para trazer para mim. E era um instrumento que eu ainda não tinha, tá? Então essas coisas vão acontecer quando vocês estiverem ali em sintonia com a deusa. Por isso que eu falo, não sai comprando tudo, tá? As coisas vão chegando. E Flávia, eu tenho uma imagem apenas. Maravilha, não tenha pressa, não tenha pressa, tá bom? Que ganhei de presente. Ó, a Flávia tá falando, ela ganhou a imagem dela de presente. Veja bem o que eu tô dizendo, tá? E cada vez que você se conecta mais você vai recebendo aí esses instrumentos, você vai recebendo aquilo que tem que chegar para você, né? No altar tem um tarô dos mortos. Isso, Noeli, ótimo. Hecate é uma deusa necromante, né? E, aliás, foi aí que começou a minha conexão com ela. Eu, desde adolescente, né? Eu já acesso a tabuíja, né? Que é um dos instrumentos de Hecate, porque Hecate é necromante. Ela é senhora do submundo, né? Do mundo dos mortos. Então, eu já acesso a tabuíja há muitos anos. Como eu disse, mais de 30 anos. Eu, bem na adolescência, né, eu já tinha essa conexão com a necromancia, tá? Eu tenho sido presenteada mesmo. Pois é, Vanessa, vai chegar mais coisa. Olha o depoimento da Vanessa. Inclusive, queria uma planta para o altar e juro, não tinha dinheiro. Ganhei num sorteio no lugar que tinha a planta que eu queria. É a mais bonita da minha casa. Tá vendo, Vanessa falando? É isso aí, gente. Ó, eu tenho muitos anos, como eu falei, de práticas com Hecate, né? Tanto que eu sou sacerdotisa por isso. O que que faz de você uma sacerdotisa? Anos de estudo, dedicação e prática. Então, como eu falei, eu já desde adolescente já tenho essa conexão com Hecate e eu ainda não tenho as tochas dela mesma. A gente vai falar das tochas daqui a pouco, mas as tochas reais dela eu ainda não tenho, mas já ganhei. Eu ganhei e está para chegar esses dias para mim. Quando chegar, eu vou postar aí no feed, aí no feed, nos stories, para vocês conhecerem e ver
realmente que é isso que eu estou falando, as coisas chegam para vocês, tá? Então as minhas tochas estão chegando agora e ganhei, tá? Muito. A maioria das minhas coisas, a maioria das coisas que estão em meu altar de Hecate, eu fui presenteada, tá? A maioria das coisas que eu tenho de Hecate. Então, vá por mim, tá? Tudo ao seu tempo. E aí, né, alguém falou, ah, não tem uma thumb, não tenho imagem ainda. Enfim, não apresse, não fiquem apressadas. Por exemplo, eu não tenho ainda o chicote de Hecate, é um dos instrumentos que eu, até como sacerdotisa, ainda não tenho. Eu tenho outros instrumentos que fazem ah, o papel aí do, do chicote, mas eu ainda não tenho o chicote real de Hecate. Já tentei comprar várias vezes, não consegui, tá? Então, esse açoite dela vai chegar para mim na hora certa, como as tochas estão chegando agora, né? Tem formas de você representar certos instrumentos até que eles cheguem para você e a gente vai falar disso mais para frente, tá? E então, não tenham pressa com essa questão de instrumentos, tá? Porque vocês, à medida que vocês forem se conectando, aos poucos, no tempo certo, na hora que a deusa der para vocês a chave para vocês adentrarem aí cada vez mais os mistérios dela, as coisas vão acontecendo, tá? O pessoal tá me ouvindo direitinho no YouTube, aqui no Instagram, tá tudo certinho o som, né? Tá tudo certinho, meus amores? Falem para mim se tá tudo certinho, tá? Olha, eu tô vendo vários comentários, tô vendo perguntas, mas a gente vai esclarecer tudo, tá? Eu vou falar de novo. Quem ainda não está no grupo do Intensivão, quando terminar a live, vai lá no link da bio e clica no link para vocês irem lá pro grupo. O grupo tá fechado, mas eu vou abrir. Quando eu terminar a live, nós vamos lá tirar dúvidas, nós vamos conversar por lá, tá? Porque é muito conteúdo e que eu quero passar para vocês aqui, e aí eu prefiro tirar as dúvidas lá pelo grupo, que vai ficar melhor, tá? Porque se eu começar a ler os comentários de vocês, se eu começar a responder vocês aqui, essa live não vai acabar nunca mais, né, gente? Porque tem muita coisa para falar de Hecate. Obrigada, Noeli, tá ouvindo bem, né? Ah, pode mostrar o seu altar pra gente? Vou mostrar. Na verdade, gente, eu tenho só mais ou menos uns 15 altares, tá? Tem muitos altares aí que vocês já conhecem pela minha página, tá? E eu tenho um espaço físico, o meu consultório místico, e tenho também na minha casa. Aliás, a minha casa é um altar, tá? Por isso que eu falei para vocês vão devagar. A minha casa toda é um altar, só para vocês entenderem a situação. E aqui no espaço onde eu tô fazendo a live hoje, tá? É meu espaço físico de atendimento. E eu montei aqui atrás, daqui a pouco eu vou mostrar umas coisas para vocês. Ó, aqui tá uma das imagens de Hecate que eu tenho, tá? Eu montei aqui atrás, tem um altar aqui, tem um altar ali. Gente, é muito altar, tá? E por isso que eu falei, tem que ir devagar, porque altar é igual um filho. Mesmo que você não queira, ele vai crescer, ele vai reproduzir. Eu tenho mais de 15 altares, tá? Mas eu vou mostrar um pouquinho aí para vocês. Quem me segue também aí na página, quem já participa das vivências, das novenas, das trezenas, quem faz o curso Os 13 Caminhos para Encontrar a Deusa Hecate na prática comigo, já conhece um pouquinho dos meus altares, né? Que não são poucos, tá? E
Aí eu vou mostrar pra vocês sim, tá bom? A moça que pediu aí, vou mostrar pra vocês um pouquinho. E aqui pelo YouTube a imagem fica mais ampla, né? Dá até pra ver mais um pouquinho, dá pra ver um pouquinho desse que tá atrás de mim e do o que tá aqui do lado. Mas pra quem tá aqui no Instagram só tá vendo mesmo a Hecate aqui, né? Enfim, vou mostrar para vocês sim aos poucos. Aí eu tô sempre mostrando através dos ritos. E, e é isso, né, gente? Essa introdução longa, né? Que eu tentei fazer o mais breve, o mais resumido, mas realmente é um pouco difícil resumir as coisas que se relacionam a Hecate, né? Mas é isso. Depois nós vamos lá tirar dúvidas no grupo, tá? Eu trouxe para vocês hoje 3 formas de você montar o seu altar. E ainda que você tenha seu altar montado, você pode também ter aí novas ideias, né? Porque Hecate é uma deusa de muito movimento, tá? Isso isso aí é um tema para uma outra live, mas a gente precisa sempre movimentar. Hecate, ela rege o fim e os começos. Ela é a deusa do renascimento também, né? Então a gente tem que estar sempre inovando com Hecate. E então, mesmo que você já tenha seu altar aí, você pode, né, ter aí alguns insights, algumas novas ideias para você colocar no seu altar também. Não é, Noeli falou, agora entendo porque mudo sempre de lugar o altar de Hecate. Pois é, eu tenho, tá, uma pessoa que trabalha comigo, que é meu parceiro, né, que é o meu marido, e ele é o meu suporte, minha rede de apoio, e ele tem muito dom para decorar, e ele tem muita conexão com Hecate também. Isso é outra coisa que eu quero falar para os meninos que estão na live. Hecate é uma deusa só para as mulheres. Não, gente. Lá no grupo Portal Hecate também tem os hecatinos. E o meu marido é um hecatino também, né? E ele tem muita conexão também com a deusa e às vezes ele, às vezes sempre, né? Porque como eu falei, eu tenho mais de 15 altares. Lógico que eu não conseguiria dar conta disso tudo sozinha, né? Não teria como, por isso que eu tô falando para vocês. Devagar, porque é complicado, você precisa dispor de tempo. E aí, ele me ajuda, ele é um hecatino também, né? A Hecate não é só para as mulheres, para os homens também, e ela tem os seus filhos, e ele me ajuda, e assim, ele é que me socorre para poder fazer essa movimentação toda que Hecate exige, tá? Porque Hecate não é aquela deusa que você vai colocar ali o altarzinho dela e acabou. O resto da vida, aquele altarzinho vai ficar ali daquele mesmo jeito, não. Não vai. Você vai sentir necessidade de estar movimentando esse altar, de estar mudando, de estar decorando ele, de estar modificando. Então, assim, como eu tenho um suporte, né? Porque eu tenho a minha parceria aí com o meu marido Hecatino, vocês precisam também, se o altar tiver muita coisa, for muita coisa, vocês também precisam aí de uma rede de apoio, né? Aí, ó, o pessoal falando, ó, verdade, por isso que o meu tá sempre em construção. Eu li alguém aí, alguma hecatina, falando que o altar estava em construção. Na hora eu não quis quebrar aqui né, o pensamento aí que eu estava, mas eu ia falar isso. O altar de Hecate não vai deixar de estar em construção. Ele não vai, você nunca vai terminar ele, porque ele vai estar sempre em construção. Ele vai estar sempre se renovando. Não adianta. Agora consegui terminar o meu altar de Hecate. Desista. Não vai. E outra coisa também que eu quero dar o conselho, pegando um gancho disso aí,
é que, por exemplo, nunca façam nada fixo para Hecate. Nunca, gente. Não façam. Porque você vai ter outro trabalhão depois. Porque ela vai fazer você mudar tudo o tempo todo, tá? Vá por mim. Ouça a voz da experiência, como dizem por aí. Não vai, tá? Então não faça as coisas muito fixas, não. Faça de um jeito que você pode modificar, pode colocar mais para cima, pode colocar mais para baixo, pode colocar para o lado, pode trocar ali a base. Vá por mim. Vá por mim. Porque ela é o tempo todo em movimento, tá? Então, Noeli falou que foi numa casa esotérica e viu uma concha e lembrou muito de Hecate. Hecate é Inália, né? Um dos atributos de Hecate, um dos muitos nomes de Hecate, né? Então, salve Hecate e Inália. E é isso. Conchas, tudo que tem relacionado ao mar é relativo a Hecate e Inália, que é a senhora dos mares, é um dos domínios da deusa, né? Que a deusa é a senhora das três direções, terra, céu e mar. Então, quando você vê uma concha e fica apaixonada, é Hecate ali presente, né? E muitas vezes te mostrando algo. Presta atenção, né? E então é isso. Muda mesmo. Ó, o pessoal tá falando. Muda mesmo. Eu amo o meu altarzinho. Isso, Ana Paula. Tem que amar, tem que cuidar, tem que ativar, tá? Às vezes não é possível todos os dias, mas acorda 5 minutinhos, vai lá, acende a vela, as tochas de Hecate, pede proteção, agradece, tá? E vem fazer as novenas e as trezenas com o nosso grupo Portal Hecate, porque já falei, não adianta você ter teoria e não ter a prática. Não adianta você ter um altar lá que uma vez ou outra você vai lá acender o seu altar. Quando você entra no grupo Portal Hecate, o seu altar nunca mais vai ficar desativado, porque nem se você quiser ele vai ficar desativado, porque nós temos as vivências o mês todo, tá? Nós temos vivências todos os meses, não para. Então, mesmo que você participe apenas de uma vivência, você já está ativando seu altar, tá? Lembra, magia é teoria e prática. Lembre sempre, o altar não pode ficar ali abandonado. Ele tem que ser ativado, ele tem que ser cuidado, tá bom? Então vamos lá, vamos falar do primeiro altar que eu trouxe para apresentar para vocês, tá? O altar, eu até acabei nomeando os 3 altares que eu trouxe só para a gente saber diferenciar, tá bom? O primeiro altar eu vou chamar de Hecate Enódia, Senhora dos Caminhos, porque Hecate Enódia é a Senhora dos Caminhos e é um dos atributos também de Hecate, né? Quando você também vem para o grupo Portal Hecate, que você está nos 13 caminhos para encontrar a deusa Hecate na prática, que é o nosso curso, você vai aprender sobre os epítetos ou epitetos de Hecate, tá? Mas hoje a gente não vai aprofundar nisso. Então, entenda que Hecate Enódia é um dos atributos de Hecate. E eu escolhi esse nome porque, como tem muitos iniciantes, e mesmo quem já está aí junto, já na jornada, a Hecate dos caminhos, né? É que ela vem abrir os caminhos para que a gente possa cada vez mais transformar a nossa vida através do culto e dos conhecimentos, das sabedorias de Hecate, né? Do que ela traz pra gente, né? Então, vamos chamar de Hecate Enódia esse primeiro altar que eu vou sugerir para vocês, né? O que é que tem que ter nesse altar básico aí? Primeira coisa é uma imagem, né? A imagem, inclusive, nós vamos falar no terceiro dia do intensivão, a gente vai falar sobre imagens.
Mas ou você pode ter uma imagem, tá? Pode ser também impressa, caso você ainda não tenha uma de resina e outro material, tá? Outra coisa que você tem que ter no altar é um dos símbolos mais importantes de Hecate. Chaves, tá? É porque ela é a guardiã das chaves. Ela abre os portões para os reinos espirituais. Ela guarda os segredos da magia, né? Ela nos ensina a fechar e abrir portas. Então, a chave não pode faltar. Não pode faltar uma chave no altar de Hecate. Definitivamente. Tem coisa que dá para negociar, tem coisa que não dá. Mas eu preciso de uma chave como essa, como essas. Não, gente, tá? Essa também eu ganhei. Vai vendo aí. Você pode ter uma chave como essa. Uma chave normal. Uma chave que não usa, tá? Uma chave que você achou, uma chave perdida. Aliás, eu falo que não existe chave perdida. Existe chave achada. Porque se você achou uma chave, ali é um sinal de Hecate. E não é por acaso que essa chave perdida apareceu para você. Então, é uma chave achada, né? Você, qualquer chave. Eu trouxe essas para vocês conhecerem, né? Vários tamanhos, várias chaves. E eu trouxe essa também para falar que não... Ah, obrigada, Vanessa. Para falar que não... eu não tenho essa chave aí que você tem. Não precisa de ter essa, mas você, ó, uma chave comum, tá? Quanto mais antiga, melhor. Eu tô começando agora, eu não tenho nada, eu vou participar da sua novena, preciso de uma chave, eu não tenho chave nenhuma. Pode ser a chave que você usa no seu dia a dia. Depois você consagra uma para Hecate. Não, eu esqueci de mostrar pro pessoal do YouTube, né? Nossa, acho que deu para vocês verem direito, né? Acho que deu para ver sim. E aí, a minha de resina serve? Serve. Serve de madeira. Eu não sei quem aí que tá no Portal Hecate que acompanha, que faz as novenas junto com a gente. Eu tenho 3 chaves de Hecate que foram feitas na madeira, tá? Representações de chaves, tá? E para trabalhos específicos, mas foram feitas, talhadas na madeira. Então, tá tudo bem, tá? Você consagra para ela e tá tudo bem. A Vanessa tá falando, os chaveiros, eles às vezes têm mais antigas. Quer ver uma chave? Eu não trouxe essa chave, eu tenho ela, eu não trouxe, porque ela está no amuleto, tá? De um dos ritos de Hecate e está atrás da porta da minha casa, eu não trouxe. Mas ela é uma chave antiga que abria e fechava a porta de um guarda-roupa. Então, quanto mais antiga, melhor é. Mas eu não tenho uma antiga, não tem problema. Pode ser qualquer chave. Eu não tenho nenhuma assim que eu possa usar e eu vou participar da sua novena do mês de fevereiro. E aí, faço como? Você desenha uma chave. Gente, magia é intenção, tá? Então, se você desenha uma chave e você coloca a intenção nela, ela se materializa. Nós temos o poder da cocriação, tá? Então, não tem desculpa de que eu não vou fazer, porque eu não tenho a chave. Chave, gente, não tem como, né? Tá? Então, vocês podem ter uma chave aí no altar de vocês, tá? Que pra mim, não pode faltar. E nem é um item assim tão difícil, né? Como eu disse, até desenhar. Desenha. Se você desenha e faz uma arte em cima, coloca a purpurina e coloca lá, que a deusa vai se alegrar, tá? O outro item são as tochas.
E aí, como eu falei para vocês aí no início, quem tá aí desde o início sabe, que ouviu eu dizer que as minhas tochas gêmeas eu ganhei, estão chegando por esses dias, que depois que chegar eu vou mostrar para vocês. Mas, por enquanto, você vai representar, se você não tem umas tochas, né? Você vai representar por uma vela. Você vai representar por uma vela. Você pode representar por uma luminária, por um lampião, tá? Você pode colocar, pedir para instalar uma. Você pode pedir para instalar uma luz no seu altar, no seu cantinho, tá? No seu ponto de forças e já consagra que é a tocha de Hecate, tá? E as tochas de Hecate, ela representa o quê? A sabedoria e os conhecimentos ocultos. E a luz também, que ela traz àqueles que vêm buscar suas orientações. Então, uma coisa muito importante que eu falo sempre lá nas vivências, nos cursos, Hecate não vai te carregar no colo. Ela vai iluminar os caminhos com as tochas gêmeas dela para que você consiga enxergar a direção. Então, essa é a representação das tochas. Quando o Hecate traz, tá? É quando ela traz a luz para nos orientar. Então, a Hecate não vai fazer nada para você. Ela vai te mostrar a direção, tá? E ela mostra muito. Ela mostra bastante. Só quem não quer ver é que não vê, né? E eu tenho um abajur em formato de lua. Uso no altar dela. As tochas de Hecate, Janaína. Você tem a sua tocha, né? E é muito importante essa luz no altar de Hecate. A minha fica acesa 365 dias do ano, tá? Eu tenho uma luminária, uma tocha, que ela nunca, nem um só dia, ela fica apagada. E recomendo que vocês façam isso, tá? Eu que diga, né, Noeli? E assim, o outro item, então nós pegamos a chave, a imagem, a chave e as tochas. Agora eu vou mostrar um outro item também que não pode faltar, que é esse aqui, o atame, tá? O atame de Hecate. Esse é o atame, tá? Aí você vai dizer, não tem atame. Pode ser um punhal. Um punhal, tá? Ou pode ser uma faquinha. E para que serve o atame? Em primeiro lugar, ele é símbolo de proteção. Ele é para cortar e direcionar energias, tá? Ele serve também para abrir círculos mágicos, dentre outras funções, tá? Então, se você não tem um atame, acho que aí alguém me disse agora há pouco que faltava o atame. Enquanto não tem o atame, você usa uma faquinha para representar o seu atame, tá? E assim, outro instrumento, né, que eu vou passar para vocês, que hoje esse altar Hecate Nódia, a Senhora dos Caminhos, é o altar mais, assim, que você, principalmente para quem não começou ainda, já vai ter um altar bem estruturado. Tem um outro item que eu acho muito importante também, tá? Que é esse aqui, né? Que é o caldeirão, né? Símbolo da bruxaria. E também ele é o útero da grande deusa, né? E ele também pode representar as tochas de Hecate. Quando você acende o caldeirão,
você invoca a deusa com mais facilidade. E você faz do caldeirão as tochas de Hecate. Então, eu sempre recomendo também um caldeirão. Não tem um caldeirão. O caldeirão, geralmente, ele tem os 3 pezinhos, né? Representando as 3 forças. Não tem um caldeirão. E aí? Preciso fazer um rito, não tem um caldeirão, como é que eu faço? Né? Onde você vai queimar suas ervas, vai acender as tochas de Hecate também, para invocá-la. O caldeirão é uma panela, né? Que era usada na antiguidade, é o que existia. Então, por isso, nós temos esse formato, né? E aí, se você não tem, você pode escolher uma panelinha e consagrar como seu caldeirão. Não precisa ter os 3 pezinhos, pode ser de barro, para você fazer os seus ritos. Até o seu caldeirão chegar até você, porque ele vai chegar, tá? Aí a Flávia falando, tem um pequeno, tenho 2 caldeirões. Ótimo, vou pegar um gancho aí na Noeli. O que acontece? Quantos caldeirões eu preciso ter? Tem que ter mais de um? Olha, eu tenho alguns caldeirões que eu gosto de ter um para fazer banhos, para algumas trabalhar com algumas ervas. Eu gosto de ter um para cada coisa. É obrigatório? É necessário? Não. Mas, né, ao longo da sua trajetória, acaba que você pode ter acesso a mais de um caldeirão. Pode ser de barro, pode ser de ferro, esse aqui é de ferro. Mas eu tenho de barro também, tá? Já ouvi dizer que precisa de tampa, o caldeirão procede? Não. Caldeirões nunca são demais. Nunca, Vanessa. Não procede, tá? Na minha visão, né? Quem perguntou, Carol, né? Eu não estou aqui para falar que o outro tá certo, tá errado. Eu estou aqui para passar as minhas experiências para vocês, né? Baseado, sim, em estudos, principalmente, né? Para a gente ter os fundamentos. Mas não é necessário você ter uma tampa no seu caldeirão e vou te falar por quê. Porque com a chave, o caldeirão, quanto mais antigo você encontrar um caldeirão, mais ele tem poder. Então, imagina você ir aí numa fazenda antiga, né, que é meu sonho de consumo, e encontrar aquele caldeirão jogado lá no meio da propriedade, e você poder levar aquele caldeirão para você. Aquilo ali é muita força. Aí você acha que se você achar um caldeirão aí de não sei quantos anos atrás, vai estar lá bonitinho, com a tampa, tudo bonitinho, com essa alcinha aqui? Não, dificilmente, tá? Então, não é necessário a tampa, não é necessário. Tem a tampa, ok, só é necessário, tá? O importante é o caldeirão, tá? E não tem tamanho. Alguém falou, o meu é pequeno. Não existe isso, não tem tamanho, tá? O caldeirão é a representação do útero da grande deusa, tá? Ai, de mostrar aqui, eu esqueço do YouTube, né, gente? Perdão. E aí, o caldeirão, ele é o útero, a representação do útero da grande deusa. Quando você vai trabalhar prosperidade, porque sim, a deusa Hecate é a deusa da prosperidade, da abundância, ao longo do tempo, ao longo da sua caminhada com a Hecate, você vai descobrir, Hecate é luz, né? Hecate é luz, Hecate é sombra, mas é luz e sombra, não só uma deusa negra, não só a deusa da escuridão, aliás, ela é a luz na escuridão, né? E então, você, ao longo da sua caminhada, você vai descobrindo que ela também é uma deusa da prosperidade, né? Existem muitos registros antigos de imagens de Hecate e próximo moedas, enfim. Ela tem essa relação com as moedas também. E então, quando você vai trabalhar, por exemplo,
prosperidade com a deusa, né? Você vai entender que isso, a partir do momento que você começa a se conectar também com essa energia de Hecate, tudo vai se abrir à sua frente, né? Os seus caminhos, a prosperidade, a abundância. Então, tudo de Hecate também tem muito essa relação da abundância. E às vezes, você... E aí, quando você for trabalhar a energia da abundância, é aqui dentro do caldeirão. É aqui dentro do caldeirão. Por quê? Porque ele é o útero da grande deusa. E o que é o útero? O útero é onde fertiliza, né? Não é assim? Onde a vida é gerada. Então, é aqui que a gente vai trabalhar a prosperidade, né? A fertilidade está aqui. Eu coloco aqui os meus pedidos e é aqui que essa abundância vai chegar até na minha vida. Ah, só dinheiro? Não, prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é tudo aquilo que te eleva. E o que te eleva? Você ter uma espiritualidade, você ter o equilíbrio, você ter um amor, né? É muito importante você ter o seu amor, o amor que você sonha, né? Aquela pessoa do seu lado que vale a pena, né? A sua carreira, tudo é prosperidade. Então, quando a gente vai pedir abundância, prosperidade, né? A gente trabalha aqui, dentro do útero da grande deusa. Então, para mim, o caldeirão é muito importante. Não importa se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é de ferro, se ele é de barro, tá? Se ele tem os 3 pezinhos. Tem os 3 pezinhos? Ótimo. Não tem? Não tem problema. É uma panelinha que você reservou lá. Então, faça nela até você adquirir a sua, tá? Então, para mim, esse é um instrumento muito importante, tá? O meu tá até aí, ó, todo cheio de... como diz? Esqueci, me fugiu o nome agora. Fica tipo assim, de carvãozinho, né? Outra coisa, aí também dentro das vivências, lá pelo grupo, pelo portal, eu ensino muito também, né, para quem ainda não tem muita prática, como você acender o seu caldeirão com segurança, tá? Porque é muito perigoso. Então, eu ensino para vocês também, quem participa já aprendeu, né? Como é que você pode acender o seu caldeirão com segurança, tá bom? Tem muita coisa aqui, ó, no meu altar aqui atrás. Pena que não dá para mostrar, principalmente no Instagram, mas depois eu vou deixar uma foto aí para vocês nos stories. E inclusive, esse altar que eu montei aqui atrás hoje foi especificamente para a semana do intensivão, tá? Sempre vai modificar. Lembre, Hecate é movimento. Nada vai ficar parado, estagnado, nem o seu altar, nem a sua vida, tá? Quem cultua Hecate, no tempo certo, na hora certa, vai ter uma carreira que deseja, vai ter o amor que sonha, vai ter prosperidade, vai ter abundância, vai ter dinheiro, sim, porque dinheiro é importante, é uma energia do universo e é sim necessário. Mas Hecate vai me dar isso tudo? Não. Ela vai te orientar e você, fazendo a sua parte, você vai fazer assim uma mudança na sua vida, uma transformação, porque Hecate é transformação. Primeira coisa, você vai trabalhar autoconhecimento, porque quando você se conhece Hecate, tá? Hecate é sempre o próximo passo. Hecate é luz na escuridão. Hecate é a transformação da sua vida. Então, se você
realmente ouviu o chamado e disseram sim, muitas coisas boas vão acontecer na sua vida. Você vai ter a sua vida transformada sem nenhuma dúvida, tá? Sem, assim, nenhuma sombra de dúvidas, ok? Mas ela não vai te carregar no colo. Já disse isso algumas vezes aqui. Ela vai te dar a direção. Cada um no seu tempo, cada um no seu processo. Tá ok, meus amores? Olha, eu tenho esse caldeirão também para tomar chá. E também, quem está aí nas práticas do Portal Hecate já aprendeu a fazer o chá de conexão com a deusa, maravilhoso também, tá? Então, para quem ainda não é do Portal Hecate, vem pro Portal Hecate, porque vocês precisam praticar, tá? Só teoria não adianta. Tenho 3 de ferro, maravilha! O meu não tem tampa, Carol. Não se preocupe com a tampa, Carol. Lembra de eu falando? Você vai naquela fazenda lá de Minas Gerais, encontra aquele caldeirão de 70 anos atrás. Você acha que vai achar a tampa dele? E aquilo ali vale ouro, minha flor. Vale ouro. Meu sonho de consumo é chegar lá na minha terrinha, né, em Minas, porque eu sou mineira, mas não moro em Minas, né? Moro em outro estado. Mas meu sonho é chegar naquelas fazendas de Minas e encontrar lá um caldeirão, uma chave que já pertenceu à senzala, né? Ai, que horror! Não, gente. Não adianta fechar os olhos para o que realmente já foi, né? E tem poder, tá? Coisas antigas têm poderes. Então, assim, meu sonho é encontrar esses instrumentos perdidos por aí numa fazenda de Minas. E se alguém encontrar, quiser me presentear, é só me falar, tá? Tô recebendo. Quanto mais antigo, melhor, tá? Vá por mim. O meu é antigo e ganhado. Então, ganhado melhor ainda. Porque Hecate tem muito dessas coisas, tá? Muita coisa você compra, mas ela adora presentear a gente através de outras pessoas. Escutem o que estou dizendo. Então, vocês sempre vão ganhar coisas relacionadas a Hecate. Às vezes a pessoa te dá, nem sabe nada disso. Ela fala, olha, já aconteceu comigo. Eu tenho um negócio lá em casa, assim, e, ai, não gosto daquilo, acho que você vai gostar. Eles ainda falam assim. Aí vem me dar, quando eu olho, eu falo, não acredito, né? Aquele instrumento maravilhoso de Hecate que eu ainda não tenho. Então, vocês podem se acostumar com isso, tá? Podem se acostumar, porque vai acontecer. Flávia, como faço para participar do Portal Hecate? É só você se inscrever em qualquer vivência. Onde que eu vou saber dessas vivências? No grupo do Intensivão, tá? E também no feed, nos stories do meu Insta, que é esse que vocês estão aqui, @bruxas de Avalon. Então, você entra em uma das vivências e aí você, assim que você faz a sua inscrição, você recebe um e-book com todas as orientações e eu automaticamente já te coloco no Portal Hecate, tá bom? Depois, lá pelo Intensivão, eu vou passar o calendário de fevereiro. Nós vamos ter 4 vivências em fevereiro. Eu nem queria falar disso hoje, mas como você perguntou, Flávia, tá? Que a gente vai falar mais dessas vivências, desse calendário no último dia. Mas eu já vou adiantando que em fevereiro nós temos 4 vivências com intervalo aí do feriado, porque nós vamos ter um carnaval, então no carnaval não tem atividade. Mas antes eu tenho algumas vivências e depois também. Então quem tá aí na live,
que quiser fazer parte do Portal Hecate, se juntar à nossa egrégora, é só entrar em uma das vivências ou em todas, né? Tem hecatinas aí que fazem todas as vivências. Quanto mais vivência, melhor. Se você não pode, normalmente é de 3 a 4 vivências no mês. Se você não pode fazer as 4, você faça apenas uma, já tá legal. E as vivências, elas têm um valor simbólico.